Fala pessoal, que é o Vitor Peixoto e hoje eu vou bater um papinho com o Thiago da VET, onde a gente vai abordar um pouco o assunto implantação de ERP, vai falar um pouco das nuances, das dificuldades que isso pode acontecer, né, dentro de um cliente, dentro de um projeto. Então, seja bem-vindo, Thiago. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Vitor. Prazer estar falando com você. Joia, muito bom. Cara, implantação de ERP. Acho que um assunto que, para quem já passou pelo menos uma vez na vida, sabe que não é uma tarefa fácil, né? Para alguns, inclusive, uma tarefa quase que traumática, né? Então, antes da gente entrar no assunto, né, e dizer para o cliente, para quem está visualizando esse conteúdo, como é que a VET pode ajudar ele a resolver esse problema, fala um pouco da tua experiência, fala um pouquinho da VET rapidamente, e aí depois a gente engata aí nessa conversa. Beleza, Vitor. A VET é uma empresa que está aí há 20 anos no mercado, tá? A gente começou lá em 2003. Nosso foco sempre foi trabalhar com o ERP Proteus, na época Microsiga, que evoluiu aí com a TOTVS, mudou de nome, virou Proteus. O carro-chefe da TOTVS, né? TOTVS todo mundo conhece. E o Proteus aí é o sistema que está à frente, que está na maior parte dos clientes e que atende melhor as grandes empresas, tá? E nessa jornada toda da VET, nós tivemos muita experiência com implantações e, infelizmente, eu vou dizer infelizmente mesmo, com reimplantações. Nós já fomos chamados algumas vezes para jogar fora o que o cara tinha, o Proteus mesmo, deixar de lado e fazer um novo, porque o trabalho foi mal feito. Então, esse trauma que você citou realmente é um trauma dolorido, né? Pode ser uma dor muito grande, inclusive ao chegar ao ponto máximo de você amputar o sistema que já está implantado e começar de novo, tá? A gente já fez isso aqui com muito sucesso. Mantemos a maioria dos nossos clientes que a VET fez implantação, continuam trabalhando conosco no suporte, na melhoria do sistema, em desenvolvimento de novas rotinas. Então, a gente tem feito um trabalho diferente aí no mercado, sempre respeitando os processos do cliente, né? E fazendo um trabalho bem tranquilo e detalhado para ter sucesso nessas implantações. Legal. Engraçado, né? Eu também estou no mercado de software há muito tempo, né? Já quase 23 anos. E, poxa, o que eu já conversei com um cliente, né, que teve essa dificuldade de uma implantação mal feita, enfim, de você chegar no cliente e ver que, poxa vida, ele usa um produto bom, de qualidade, mas não está usando nem muitas vezes 10, 15% do potencial que aquela ferramenta entrega para ele, porque essa implantação ela foi mal feita, né? Só que implantação mal feita é um conceito muito genérico, porque a gente sabe que muitas coisas podem acontecer. Quais que você acha que são os principais pontos, né, seja do lado do cliente, seja do lado do prestador de serviço, que podem levar uma implantação a não ser bem feita, bem realizada? Perfeito, Vitor. Eu estava pensando mesmo aqui em falar sobre esse ponto, tá? O que acontece? A gente se depara com dois cenários, tá? Vou colocar dois principais pontos. Claro, a gente pode falar o dia inteiro sobre problemas de implantação, né? Primeira coisa é a ânsia que a empresa que está fazendo a implantação, que a consultoria que está trabalhando tem, de fazer customizações, de vender serviço a mais, vender horas de programação, né? Horas de analistas. Então, o que acontece? Muitas vezes, o processo da empresa que está implantando o ERP, ele está torto, ele não está legal, ele não segue as melhores práticas de mercado, né? Ele poderia ser melhor. E a gente tem que saber identificar isso e orientar o cliente quando é possível para que ele possa adaptar o processo, ter uma aderência maior ao fluxo do sistema, né, do Proteus, dos módulos que ele for trabalhar. Isso a gente tem que olhar para cada departamento. A gente precisa de analistas, de pessoas especialistas em cada rotina de cada departamento para que a gente possa oferecer o melhor cenário para o cliente, né?
Outra coisa que é bem complicada quando a gente vai falar de uma implantação, porque uma implantação é um projeto muito grande. A gente vai falar aí de meses, se não anos de trabalho para fazer uma implantação, né? Então você faz aquele projeto gigante, aquele projeto enorme, que vai precisar de um batalhão de gente para trabalhar, vai precisar de muito empenho do cliente para implantar, porque a dor não é só dos analistas que estão lá, não adianta chamar consultoria não vai fazer tudo, ela vai te dar treinamento, ela vai configurar as rotinas, ela vai te ajudar, mas depende muito do cliente, de você absorver, de você começar a utilizar, fazer os cadastros, né? Botar a mão na massa. Então, demanda muito tempo da equipe do cliente. Muitas vezes o cliente não está preparado para dispor desse tempo. Ele já está enrolado na rotina dele, ele não consegue, e aí fica fadado ao fracasso. Ao projeto que nunca acaba, aquele projeto que nunca termina, começa a causar aqueles problemas, aquelas reuniões complicadas, aquela situação desagradável, né? E fica ruim para todo mundo. Então, uma estratégia que a gente adota aqui é sempre fazer o mínimo possível para botar um módulo no ar. Vamos colocar compras no ar? Vamos olhar o mínimo processo necessário, né? O famoso mínimo produto viável para se fazer. Vamos colocar no ar, vamos começar a usar. Depois, a gente vai melhorando. No final, a gente entrega um BI como cereja do bolo com todos os dados agregados dos módulos que o cliente está usando. Então, não adianta pensar nisso no começo do projeto e imaginar que dia 1º de janeiro você vai entregar um sistema rodando com aquele BI, com aquele dashboard. Isso não vai acontecer, não funciona assim. Legal, muito bom. Eu acho que isso que você colocou, né, do ponto de vista, tanto do lado da consultoria, né, de muitas vezes querer tornar aquele projeto mais complexo do que deveria, ou de não planejar bem esse projeto, quanto do lado do cliente, de comprar a ferramenta achando que ele está comprando um sonho e de repente ele vai instalar um dedo e tudo vai funcionar sem um líder de projeto, sem envolvimento dos principais stakeholders de cada área, no sentido de ajudar na aderência, no sentido de ajudar no mapeamento de processo atual para conseguir fazer um plano de melhoria com o novo software. A gente entende que tudo isso, às vezes mais do que um fator acontecendo no mesmo cliente, aliás, na maioria das vezes mais do que um desses fatores acontecendo, né, dentro do cliente, mas eu acho, né, pela minha experiência, que muito disso pode ser resolvido se o cliente, na hora que estiver contratando a solução, souber o que perguntar para o consultor de vendas que está lá fazendo o trabalho, para não se deixar cair nessa armadilha. Porque eu, como alguém da área comercial, Thiago, também sei que o vendedor muitas vezes fecha o olho para uma série de coisas, deixa uma série de coisas subentendidas, meio que, o cliente vai descobrir isso depois durante a implantação, mas aí o time de implantação consegue resolver e contornar. Se a gente tivesse que dar umas dicas para aquele stakeholder que está considerando uma mudança de ERP ou a contratação de uma consultoria para reimplantar, que dica você daria para ele falar com o comercial e não se deixar enganar nesse sentido? Certo. Uma coisa que é muito importante, que eu vejo que faz diferença aí no sucesso das implantações, é o cliente segurar a ansiedade de ter aquela proposta comercial para saber o preço, quanto vai custar essa implantação. Eu quero a proposta, eu quero comparar propostas. E o cara muitas vezes te chama para uma reunião, chama 3, 5 empresas, né, para fazer esses orçamentos, e o que acontece? Não dá para fazer um orçamento de uma implantação sem você fazer um mapeamento do processo. Você precisa de uma semana, no mínimo, de reuniões com as áreas, com os usuários-chave, para mapear a empresa, para você conseguir fazer algo mais maduro, né? Então, essa ansiedade de ter logo o valor, de querer já fechar com alguém, ou até de escolher o RP, tá? Muitas vezes eu já participei de propostas, né? Eu sempre faço pré-venda técnico, então
o cliente não tinha condição de ter um Proteus, não era o Proteus que ele precisava, não ia funcionar para ele, né? E ele tem que saber olhar isso também. Não é porque o vizinho dele usa, o concorrente dele usa, que vai servir para ele. Então, já aconteceu também da gente recomendar, olha, cara, não é o Proteus para você. É melhor um outro sistema focado na sua operação, tá? Então, isso acontece também. Eu acho que a grande dica é segurar a ansiedade, deixar esse processo de orçamento rolar, né, do jeito que ele tem que ser, com os detalhes, com o mapeamento, e não imaginar esse sistema perfeito, né? Não vamos imaginar aquele bolo todo confeitado, lindo, pronto. Vamos fazer a massa com o recheio, depois a gente vai colocar a cobertura. Legal. Se você me permite, eu queria acrescentar um ponto agora, como alguém da área comercial, de virar para o cliente e falar, cara, toma cuidado com orçamento muito generalista, que não especifica formação dos profissionais, que não especifica tempo que está sendo despendido para cada área, de cada processo que vai ser implementado, a falta de muitas vezes um cronograma genérico do tipo, como é o meu to-do list, como que é a minha implantação, o que vai acontecer pós-fechamento do negócio. Quando nada disso é apresentado e apresenta-se uma franquia de horas e me paga tanto por mês que eu te entrego daqui a um ano o teu projeto implantado, também me parece o cliente atravessando a rua para escorregar na casca de banana, né? Furada, com certeza. Porque uma coisa importante aqui da VET, tá? Nós sempre trabalhamos com projetos de escopo fechado nessas implantações. Então, por isso que o nosso trabalho é feito com mapeamento, a proposta detalhada do que vai ser implantado, como vai ser implantado, em quanto tempo, né? E preço fechado. Não vai ter surpresa. Não vamos sem taxímetro? Ficar empurrando sem taxímetro. Caramba! É igual viagem aérea. Comprou, você vai chegar lá naquele preço. Rapaz, isso é diferente. Isso é bem diferente. Sim, isso é bem diferente. Eu acho que é possível fazer. A gente tem feito ao longo dos anos aí, com transparência, com processo, com metodologia, né, com conhecimento. Tem dado certo. Então, Thiago, legal, né? Eu acho que está deixando nesse conteúdo aqui algumas informações que são interessantes para o cliente ficar de olho, está deixando um pouquinho, né, de como a VET entrega a metodologia dela, o trabalho dela. A gente falou um pouquinho das armadilhas aí que o cliente pode ter. E aí eu queria que você, então, deixasse uma mensagem final nesse vídeo para a gente deixar para aquele cliente que está olhando para dentro de casa e falando, puxa, não sei se esse RP é o adequado para a minha empresa, talvez fosse bom olhar outra possibilidade, ou puxa, estou com o meu Proteus aqui implantado, mas estou sentindo falta de um apoio, de um suporte, de um carinho melhor na implementação da ferramenta. Que mensagem que a gente pode deixar aí final para esse cliente? Legal, Vitor. Quero deixar duas mensagens, tá, para o nosso cliente refletir. Primeira coisa, um RP não é a salvação para um processo desorganizado ou para uma equipe que não está capacitada, tá? A gente também sofre isso algumas vezes. Um profissional de contabilidade que não conhece a fundo, ele vai implantar um módulo errado. Não adianta, a consultoria não vai dar aula de contabilidade para ele, né? Então, a gente precisa ter maturidade das pessoas nos departamentos, né, dos usuários, para que a gente tenha uma implantação bem sucedida. Isso é importante olhar para dentro de casa. Muitas vezes o problema não é o RP, não é o sistema que ele usa hoje, pode ser a equipe dele, tá? Outra coisa é quando você tem uma equipe muito boa, isso aconteceu aqui, a gente teve uma experiência dessa, o nosso cliente mais antigo, inclusive, ele não era ouvido pela consultoria, pelos analistas que ele encontrou no caminho, tá? Então, ele tinha uma equipe altamente capacitada, ainda tem uma equipe altamente capacitada, uma empresa que tem baixíssima rotatividade, baixíssimo turnover, mas ele não era ouvido, ele não conseguia extrair do sistema o que ele precisava, porque as pessoas simplesmente não ouviam o que ele estava dizendo. É diferente escutar e ouvir,
né? Muitas vezes o cliente ele também tem dificuldade de expressar exatamente o que ele precisa e a gente precisa ouvir. A gente precisa ler as entrelinhas do que ele está pedindo para conseguir entregar o que ele realmente precisa. Muitas vezes o que é pedido não é o que é necessário, tá? Então, procurem pessoas que escutem vocês, que façam perguntas, que questionem, tá? Muitas vezes a gente vai questionar, mas esse jeito é o melhor mesmo? Às vezes você pensou com carinho naquele jeito de fazer e a gente vai sugerir outra coisa, que pode ser diferente, né? Então, acho que é importante ter a mente aberta para poder sair da caixinha junto com a empresa que vocês escolhem para seguir a jornada aí de RP com vocês. Excelente, meu caro, muito bom. Bom, para quem se identificou com essa conversa, então, viu essa conversa, achou que faz sentido, de repente, entender um pouco melhor de que forma a VET pode ajudar vocês, é muito fácil, aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente vai deixar o link para o site da VET, para que vocês possam entrar em contato, inclusive, com o time comercial, para poder entender um pouco melhor como é que a gente pode ajudar a tua empresa a ter uma implantação de sucesso. A VET não tem só serviços de implantação e reimplantação, a gente tem todo um ecossistema, um universo de soluções que a gente consegue propor para o Proteus, seja com aplicativos plugados, que vão tornar a experiência do Proteus uma experiência mais interessante, seja com outros tipos de serviço que a gente pode entregar. Então, acho que vale a pena você conferir aqui no site da VET, tem o link então na descrição, como que a gente pode ajudar a tua empresa então a ter mais sucesso com as aplicações do Proteus. Thiago, muito obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, Vitor. Obrigado, pessoal. Até mais.